Para fazer esse primeiro exercício com o bico de pena, a gente vai fazer primeiro 4 pequenos retângulos. Não precisam ser muito grandes, não. Deixa eu ver mais reta, né? Depois que a gente tem os 4 primeiros retângulos, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a pena e aí você vai precisar experimentar qual que é a melhor maneira de segurar e como ela flui um pouco mais. E aí a gente vai fazer vários pequenos riscos. Aí a gente vai tentar fazer todos mais ou menos na mesma distância. Distância entre um e outro, tomando cuidado para o começo, o fim e o meio terem a mesma espessura, porque pode acontecer, vou fazer um errado aqui, de ter um peso maior aqui e aí vai lá e termina. Pode acontecer, como eu fiz agora, de fazer tão devagarinho que o traço fica tremido. Pode acontecer de no meio do caminho assim e falhar. E pode acontecer, deixa eu pôr mais a tinta aqui, de você estar fazendo o traço e na volta faz um rabicho, porque você não levanta a ponta, né? Então, o que a gente tem que fazer é tomar cuidado com todas essas questões, certo? Aí, a gente vai fazer 4 retângulos iguais. Eu vou dar uma pausa no desenho para eu ter esses desenhos de um vídeo um pouco mais rápido. Uma coisa que eu estou fazendo aqui, eu esqueci de comentar, é que quando eu estou fazendo o traço, eu estou fazendo esse traço mexendo com o braço. Tanto a mão quanto o punho, eles ficam parados. E eu estou conversando e os traços não estão ficando retinhos. Bom, então eu fiz 4 retângulos com o mesmo movimento. Esse daqui eu deixei só porque ele estava, né? Ele foi um exemplo de várias possibilidades de erro. Aí a gente vai deixar o número 1 do jeito que a gente fez. O número 2, a gente vai fazer traços em outra direção. Lembra que eu falei que eu não estou mexendo nem o dedo e nem o punho, eu estou mexendo o braço. Para fazer nessa direção, repara que o que eu estou movimentando é o dedo. Então, uma possibilidade de continuar movimentando o braço é virar o desenho na posição e no ângulo que nos interessa. E aí a gente vai fazendo o desenho na mesma direção que a gente fez o outro. Mas como a nossa mão tá virada, a gente consegue fazer o mesmo movimento. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez, eu dou uma pausa. E vou fazer a mesma coisa nos outros 2 quadradinhos. Pronto, agora que eu fiz com os outros 3 quadradinhos, eu vou escolher um outro movimento e no terceiro e quarto quadradinhos, eu vou fazer um terceiro traço.
repara o que está acontecendo. A gente está criando passagens de tom. Aqui está mais claro, mais escuro, mais escuro. E aí eu vou para esse daqui, vou fazer também, peraí. Isso, ó, agora que eu fiz no quarto quadradinho os 3 riscos propostos nos quadradinhos anteriores, eu vou pegar esse quadradinho e criar um outro movimento. Mas não tá ajudando. Opa, não ajudou. Peraí. Vou tentar agora. Agora foi. Se eu quisesse que essa textura ficasse mais escura ainda, porque repara, a gente tem claro, mais escuro, mais escuro, mais escuro. Se eu quisesse que ele ficasse mais escuro ainda, eu iria criar um terceiro, um quarto ou um quinto traçado. A gente vai chegar no número 4, mas poderia ficar 6, 7, 8, enfim, quantas texturas fossem o caso. Tem uma coisa que é importante dizer, e aconteceu aqui, que é assim, esse papel ele tem uma camada fina para o bico de pena escorregar sobre o papel, né? Se a gente faz no papel sulfite, você pode até experimentar que ele dá uma enroscada. E esse daqui não, esse aqui desliza, porque o papel é lisinho. Ele chama coucher fosco. Tem também um coucher brilhante, que é a diferença mesmo, ele continua sendo lisinho e tal, e ele se chama coucher brilhante. Se você raspar, assim, você consegue ver que ele tem uma camadinha branca. E o meu dedo cheio de nanquim, dá para ver o branco direitinho. Mas enfim, a gente não vai fazer isso, né, de propósito no desenho. O que eu ia dizer também é que quando a gente faz um risco de nanquim, como esse papel ele tem uma camada lisa ali, o que acontece? Ele demora a secar. Então, se a gente toca, a gente mancha. Aqui. Ó. E aí foi o que aconteceu aqui. Foi de levinho tal, mas aconteceu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o risco de não encostar. Vou fazer de propósito aqui, quer ver? Tipo, eu vou encostar o dedo aqui e trazer para cá. Né? Ou fazer uma mancha como essa, né? Porque se a gente vem com o nanquim. Au! Outra coisa aconteceu, eu vou explicar, peraí. A pena não tá ajudando. Aqui. Se eu encosto aqui, aí eu trago a sujeira para os outros lados. Outra coisa que acontece, que é muito comum, é você tá desenhando, aí faz assim, cai uma gota. Essa gota é uma tragédia. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Primeiro que toda vez que a gente posiciona a mão, a gente não pode fazer um peso, assim, tipo, jogar o peso da mão, porque senão ela goteja mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Quando você tá com o, o bico de pena dentro do vidrinho, lembra que eu falei que a gente tem que tirar um pouquinho o excesso. Então, tem que fazer isso também. Se o seu desenho, você tá aqui, ó, nesse lado do desenho, o ideal é que o vidrinho esteja pro lado de cá, fora da folha, né, fora dessa área, mas esteja do lado de cá, porque aí diminui o caminho do bico de pena no desenho para não acontecer o gotejamento. Fora, como eu disse, nada de dar aquele baque no final. Então, tem que tomar cuidado com essas duas coisas, tá certo? E aí, no geral, é experimentar.
quanto mais você vai tomando conta, pegando o jeito com o nanquim, mais essas coisas, esses acidentes todos deixam de acontecer.